Estamos ao vivo com o debate entre os candidatos à presidência do Bahia. Neste segundo bloco, os candidatos fazem perguntas entre si. Cada candidato deve fazer uma pergunta. O tempo de pergunta é de 30 segundos, resposta 1 minuto e 30 e a réplica de 1 minuto, sendo que cada candidato só pode responder a uma questão. Caso haja ofensas à honra pessoal, a direção jurídica da emissora avaliará a possibilidade de direito de resposta de 1 minuto. Eu vou sortear agora o primeiro candidato a perguntar. Atenção. O primeiro a fazer a pergunta é Antônio Tilemon. Pode escolher quem responde. Ao companheiro Olavo, 30 segundos. Como é que ele pretende dirigir o futebol profissional do Bahia? Qual será a filosofia do futebol, já que nós caímos para a Série B? Né? Olavo, 1 minuto e 30. Vamos lá, Tilé. A nossa ideia é trazer um perfil de gestão profissional para dentro do futebol também. Nós teremos, junto à nossa equipe formada, de profissionais competentes que irão nos ajudar em cada um desses setores, inclusive o futebol. O que aconteceu esse ano, fica claro que não houve esse tipo de compromisso. Todo sistema de gestão nós temos que ter planejamento, processos, acompanhamento e metas a serem alcançadas que serão cobradas para todos os profissionais que trabalharem com a gente. O importante é que a gente volte e resgate o jeito Bahia de jogar, o jeito Bahia aguerrido, o jeito Bahia que vai para frente. Então, todas as nossas contratações têm que partir desse ponto. Quem é o jogador, quanto tempo ele jogou antes de estar no Bahia, como é a estatística dele, análise de dados de quanto tempo ele ficou machucado, quantas jogadas ele acerta, quantas jogadas ele erra e se ele tem o perfil Bahia de jogar. Ele vai ser contratado dentro de uma verba que nós teremos certa para contratar e nós tentaremos sempre pagar em dia esse valor, criando o tal do Código de Ética do Esporte Clube Bahia. Nós vamos contratar jogador que nós poderemos pagar e pagaremos em dia, para evitar que nós tenhamos, como nós tivemos esse ano, diversas contratações que extrapolam o limite orçamentário de jogadores que estão em fim de carreira e que não vestem a camisa do Esporte Clube Bahia. Ok, candidato, obrigada. Tilemon, 1 minuto. Eu acho que o Olavo está certo e o Bahia precisa realmente priorizar o departamento de futebol profissional, que é o carro-chefe do clube. Hoje o Bahia é essencialmente time de futebol. E sendo essencialmente time de futebol, já que deixamos de ser clube, o Bahia precisa fazer um time vencedor. Um time que traga alegrias à sua torcida, né? Que faça com que o torcedor volte ou à Arena Fonte Nova ou à Pituaçu, onde quer que seja que o Bahia esteja jogando. Então, a prioridade da nossa gestão, eu com 38 anos de experiência no mercado do futebol, será o departamento de futebol profissional. A princípio, teremos um time, basicamente, especialista de Série B, para dar largada na temporada, porque infelizmente caímos para a Série B. Eu pretendo fazer um time de jogadores que conheçam bem a Série B, já tenham experiência nesse mercado de campos ruins, né, de gramados horríveis. Então, o foco será o departamento de futebol profissional da nossa gestão também, Olavo. Obrigada, candidato. Vamos ver quem é o próximo a perguntar. Olavo Fonseca Filho, 30 segundos, pode escolher quem responde. Marcelo Santana. Marcelo, quero deixar claro aqui que eu não tenho nada contra você, nem lhe conheço, inclusive reconheço o seu expertise em jornalismo e só questiono a falta de experiência e gestão. Mas como a nossa chapa que deu entrada na comissão eleitoral, perguntando se você estava apto a ser candidato a presidente, eu gostaria que você nos passasse esse posicionamento. Nós sabemos que saiu uma lista de sócios aptos a votarem em 2006, você não estava em nenhuma das outras duas listas. Marcelo Santana, 1 minuto e 30 para a resposta. Agradeço a pergunta do candidato Olavo, porque eu tenho sido vítima de algumas acusações infundadas e factoides durante essa campanha. A ABL, que é a chapa que apoia o candidato Olavo, por exemplo, no dia 15 de novembro me convidou, a mim e meu irmão, para fazermos parte da sua chapa, você ainda não era o candidato, ao Conselho Deliberativo. Fernando Jorge, o seu vice, me conhece há muito tempo, Antônio Miranda, Marcos Verheyen, Nestor Mendes Júnior, pessoas que eu tenho o maior apreço. Então eu não entendo por que a ABL tem feito essa campanha de me acusar e de tentar me difamar, ao invés de criar propostas para o Esporte Clube Bahia. Eu tenho um documento aqui que comprova, como todos os nossos candidatos tivemos que comprovar. Marcelo, desculpa, nós não podemos mostrar documentos. Certo. A questão de ser sócio do Esporte Clube Bahia, de estar em dia com as minhas obrigações e de ter, assim, o direito de participar como candidato da eleição do Esporte Clube Bahia.
eu gostaria de utilizar esse tempo para coisas melhores, para a gente falar do Bahia, a gente falar da proposta, de um time que nos honre, de um time que nos orgulhe muito mais como torcedores. Essa incompetência de 2014 não pode continuar. É um compromisso meu, torcedor, caso seja eleito presidente do Bahia, retornar ano que vem para a primeira divisão. Porque o Bahia é um time de primeira divisão, não merece jogadores de segunda divisão, mentalidade de segunda divisão. A gente, você que está me ouvindo, e eu entendo aqui que os outros candidatos também, nós nascemos para vencer. E esse compromisso que eu assumo com você, caso seja eleito presidente do Bahia. E durante esse debate, vou mostrar qual o caminho, com quais receitas e como nós vamos voltar a ser o Bahia que nasceu para vencer. Obrigada, Marcelo. Olavo, 1 minuto para você. Vamos lá, Marcelo. A nossa preocupação em si não é a chapa Marcelo, nem a pessoa Marcelo. Nós estamos preocupados que nós lutamos muito pela democracia no Esporte Clube Bahia. Nós conseguimos essa democracia a muito custo. Então, em defesa da lisura do processo eleitoral, nós precisamos que a comissão eleitoral ou o próprio Esporte Clube Bahia dê um posicionamento oficial sobre esse assunto, porque eu tenho muito medo, independente de quem venha a ser eleito, de quem venha a ser presidente, que aconteça como aconteceu nas épocas negras do Bahia, que algum sócio se sinta prejudicado, que se sinta não honrando a democracia do Esporte Clube Bahia e volte a entrar todo o processo com intervenção, com tudo que tem, tudo que aconteceu de ruim que a gente não quer que volte. Inclusive abrindo brecha para que o nosso parceiro negro volte a existir. Eu tenho uma pena porque, na verdade, o que você falou realmente, a BL e a RT, mas você estava junto com a BL todo o tempo e de repente saiu. Mas isso é uma questão particular de cada um, a meta que quer alcançar. Obrigada, candidato. A gente vai ver agora quem é o próximo a perguntar. Lembrando que tem 30 segundos para formular a pergunta. Neucival Menezes pode escolher quem responde. Marco. Companheiro Marco, eu lhe parabenizo até pela sua data natalícia hoje. Muita saúde e felicidade para você e seus familiares. E lhe pergunto, Marco, qual o serviço prestado seu ao Esporte Clube Bahia? Visto que a maioria dos candidatos que está aqui presente se candidatam sem ter prestado serviços ao Esporte Clube Bahia. Ok, candidato. Marco Costa, 1 minuto e 30. Muito boa a sua pergunta, candidato Neucival. Eu cheguei ao Bahia em finais de 2005, quando o Bahia tinha sido rebaixado, e assumi a assessoria da presidência do clube. No início de 2006, nós começamos a fazer o planejamento do marketing do clube. Era um momento muito difícil, sem recursos, baixas rendas. Imagine vocês, torcedores, que eu fiquei dos 40 meses do clube, 20 sem receitas do estádio. Mas isso não me incomodou. Sabe por quê? Eu busquei alternativas. No ano de 2007, dentro das nossas ações, nós estimulamos o torcedor com algumas promoções, como o pacote Sou Bahia, Sou Fiel, que dava ao torcedor que adquiria o pacote de ingressos um aparelho celular naquela ocasião, sem sorteio. Nós criamos a Onda Tricolor, trouxemos para o Bahia a Lotto, a Vedacity, a Fiat, a Tintas Acryl, trouxemos para o Bahia outras marcas que se agregaram, muitas publicidades. Naquela época, torcedor, arrecadava o Bahia na 3ª divisão, mais do que arrecada hoje. Era 160 mil de patrocínio na camisa. Hoje o Bahia não tem. O Bahia perdeu o seu principal patrocinador, porque na ilusão de trazer um banco como parceiro, eu, inclusive, rechaço você buscar só parceria pública. Você tem que trazer parceria privada. E esse é o nosso planejamento, trazer e fazer do Bahia um clube que abra suas portas, abra seu clube por um completo e associando sócios em massa. Obrigada, candidato Neucival Menezes. 1 minuto para você. Eu lhe fiz essa pergunta, Marco, porque eu sei também o seu potencial e eu peço ao torcedor. O torcedor não é bobo, o torcedor sabe o que faz. Então, é preciso que se olhe para os candidatos que têm serviços prestados ao clube, como eu mesmo, que tenho 12 títulos no Esporte Clube Bahia, 7 na equipe de profissionais e 5 na divisão de base. Além de ter também 30 anos de gestão pública, professor de universidade de mais de 20 anos. E eu quero também trazer de volta a torcida, porque não se pode administrar um clube sem a torcida do lado, que é o maior patrimônio. Ok, obrigada, candidato. Vamos ver quem é o próximo a fazer a pergunta aqui, através do sorteio. Marco Costa, 30 segundos, pode escolher quem responde. Essa pergunta eu vou fazer a Antônio Tilemon.
Tilemon, eu vejo a divisão de base como o grande cartão de visita do clube. Esse é o principal. Você, como empresário, lida com jogadores no dia a dia. Nós nos preocupamos com a Copa do Mundo, com algumas atitudes. Criamos a cartilha da Copa Sem Racismo, a Copa contra a prostituição infantil, a Copa contra a pedofilia. Eu quero saber de vocês como é que você vai lidar com esses atletas, já que a gente quer formar o cidadão, como é que vai combater essas coisas que poderão acontecer no clube? De que maneira você pensa Antônio Tilemon, 1 minuto e 30. Olha, a divisão de base tem que ser tratada como o segundo carro-chefe do clube, na minha visão. Primeiro, o departamento de futebol profissional, que é o carro-chefe do Bahia. A divisão de base precisa ser mais valorizada. A divisão de base do Bahia hoje tem de positivo a conquista de títulos estaduais que ocorreram em 2014. Mas ela funciona de forma completamente equivocada. Ela está com um alojamento sem condições de alojar os jovens, né? Às vezes a alimentação não é a mais adequada, às vezes falta até a alimentação. Não tem direito, não tem um bom padrão de vestuário para treinamentos. Às vezes o menino treinou de manhã, de tarde tem que repetir com a roupa lavada, então, com a roupa molhada, melhor dizendo. Então acho que a base tem que ser vista com mais carinho. O funcionamento da base tem que ser profissionalizado também. Eu entendo que a base deve ter o sub-20 apenas no Fazendão, né, funcionando ao lado dos profissionais, e as demais categorias na Cidade Tricolor, quando o clube receber do OAS no mês de março do ano que vem, a Cidade Tricolor de volta. Então, as demais categorias treinando lá, para que os campos que são ocupados no Fazendão, por exemplo, por profissionais do sub-20, e às vezes, em função de um estado de chuva, não tem condições de se utilizar, né, esses treinamentos sejam realizados sem percalços na Cidade Tricolor, que tem uma quantidade de campos maior, né, e isso vai fazer com que o trabalho da base se desenvolva de melhor forma, mais qualificada. Obrigada, candidato. Marco Costa, 1 minuto. Candidato Tilemon, eu lhe fiz essa pergunta justamente porque nós pensamos em formar o cidadão. Nós queremos o atleta em que todos os setores do clube ele esteja inserido. Nós queremos esse atleta livre dos assédios. A gente tem que combater qualquer tipo de assédio dentro do Bahia. O Bahia não pode viver ser assediado por vários... Nós sabemos que existem muitas ramificações aí envolvidas no futebol e que trazem problemas. E nessa fase do atleta, quando ele é assediado, você tem que ter todo o cuidado. Então, torcedor, fique muito atento. O Bahia não pode mais sofrer perdas. O Bahia não pode sofrer mais atentados. O Bahia não pode mais perder jogadores. O Bahia tem que ter a proteção dos seus atletas. E essa proteção passa também pela proteção do cidadão. Então, fique muito atento com isso. Ok, obrigada, candidato. Vamos ver aqui quem é o próximo a fazer a pergunta. Marcelo Santana. Marcelo, por eliminação, você precisa perguntar ao Neucival, senão Binha pergunta a ele mesmo. 30 segundos, por favor. Tranquilo, ao contrário, desculpa, ao Binha, senão ele vai perguntar a ele mesmo. Tranquilo, então. Binha, eu queria saber de você um pouco sobre como investir na divisão de base, porque valorizar a divisão de base, você falar essa frase é fácil, qualquer um fala, que eu repito aqui, valorizar a divisão de base. Eu quero que você indique, Binha, por exemplo, um caminho. Porque tem candidato aqui que parece mais interessado com o interesse pessoal, porque tem atleta dentro do Bahia. Tem candidato que parece querer complicar o processo democrático, lançando dúvidas sobre o valor da democracia e sobre a decisão da urna. E você, eu sei que é um cara que ama o Bahia. Então eu quero que você me fale, Binha, como é que a gente valoriza a divisão de base para nosso ídolo, o nosso orgulho, nascer dentro da nossa casa. 1 minuto e 30. A coisa mais fácil que tem é valorizar a divisão de base com investimento. O que é que você faz? Eu posso ler? Pode. Aqui, ó. A divisão de base aqui, ó. Ter profissional em toda a Bahia em busca de novos talentos, assim valorizando os talentos ocultos de nosso próprio estado. Então, o que é? Investimento na estrutura social da divisão de base, valorizando, colocando a base para treinar com o profissional. Pronto. A resposta aí de Binha. Agora, Marcelo, 1 minuto para você. Eu entendo que o caminho de valorizar a divisão de base, primeiro passa com ampliar receitas para essa categoria. No meu mandato, caso eleito presidente, no sábado, dia 13, eu defendo que cerca de 10% do orçamento do Bahia hoje seja investido diretamente na divisão de base. A gente tem uma ampliação porque o Bahia atualmente investe cerca de 8% na sua formação de atletas. Defendo também que o CT Cidade Tricolor em Dias Dávila seja um centro de formação e excelência da divisão de base. A receita pode vir de lei de incentivo ao esporte. São Paulo com Cotia, por exemplo, tem de 20 milhões a 30 anos. Pode ser com name rights através da iniciativa privada.
você estampando também essa marca dentro do uniforme dos garotos de 14 a 18 anos. Você pode buscar parcerias com as prefeituras, fazer um trabalho social. Agora, a divisão de base do Bahia também necessita trabalho de excelência da sua comissão técnica, preparador físico, psicólogo, trabalhar melhor os fundamentos, para esse garoto crescer melhor trabalhado, crescer pronto para virar um profissional do Esporte Clube Bahia. Então, esse é o caminho. Essa é a alternativa e assim a fonte de receita. Obrigada. Antônio Tilemon pediu direito de resposta, nossa comissão jurídica avaliou e decidiu não dar, porque não houve ofensa à honra pessoal. Você pode falar sobre o assunto através do seu tempo no próximo. Também, quando ele falou do prejudicando a democracia. Ok, vamos analisar também. Aqui por eliminação, o último a fazer a pergunta é Flávio Alexandre, Binha de São Caetano, Neucival Menezes, 30 segundos. Neucival Menezes, eu tenho o maior respeito ao senhor. O senhor está comunicando a uma imensa audiência que essa Bandeirante tem, que só tem 2 candidatos que têm serviço prestado ao Bahia. O senhor não está falando a verdade. Eu fico muito envergonhado com o senhor. Gosto do senhor, mas o senhor está equivocado. Porque eu tenho muito serviço prestado ao Bahia, como todos aqui têm. Não foi só o senhor que ganhou 12 campeonatos. O senhor não faz gol? Ok, Binha, obrigada. Por favor, Neucival, 1 minuto e 30. Eu muito me admiro porque eu não acusei aqui ninguém. Eu só falei que tinha 2 candidatos com serviço prestado, mas não disse quem. Eu não faço gol, mas eu preparei o atleta para fazer. Eu preparei o atleta para ser campeão. É diferente. Uma equipe, né? Então, pronto. Então, Binha, por favor. Os serviços prestados que eu quero me dizer é com referência a fazer com que o clube cresça cada vez mais. Claro, eu não estou dizendo que o torcedor não tenha serviço prestado. O torcedor tem sim serviço prestado quando vai lá torcer. Eu falo no sentido profissional, de ter trabalhado lá dentro do clube. Ok, você tem 1 minuto agora. Então o senhor tem de saber explicar. Não é chegar aqui e ficar falando as coisas sem conhecimento, apesar de ser um doutor, né? É um ótimo preparador físico que foi. Porque eu acompanho todo o jogo do Bahia, dentro e fora, poxa. E não presto serviço ao Bahia. Todo torcedor e diretores prestam serviço ao Bahia. Tanto assim que nós estamos aqui brigando no bom sentido para ser presidente do Bahia. E eu sou o melhor candidato para o Bahia. E torcedor, vote em Binha 99, que o Bahia vai sair da Série B e conquistar o Baiano e a Copa do Brasil. Acredite nesse humilde torcedor. Ok. Olavo Fonseca, seu direito de resposta também foi negado, porque não foi ofendida a sua honra pessoal. Você pode tentar falar sobre esse assunto dentro do seu tempo. No próximo bloco, a gente volta daqui a pouquinho com o debate.